Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Pedro, sou psicólogo e hoje eu vim falar algo que as pessoas sempre me perguntam muito na clínica, que é como ter mais inteligência emocional, como agir diante de situações estressantes e que muitas vezes acabam nos tirando do sério. E a inteligência emocional é justamente a nossa capacidade de buscar tomar a medida que vai gerar menos danos em situações estressantes. Se você quiser descobrir o que você pode fazer, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar como. Bom, sempre que tem uma situação estressante, a maior parte das pessoas, elas erram, porque quando elas percebem que o conflito está escalando, ao invés delas buscarem se afastar, o que elas fazem é tentar amenizar ali a situação, só que às vezes elas estão tão estressadas que simplesmente elas não vão conseguir, elas não vão encontrar as melhores palavras, a linguagem corporal delas pode estar extremamente alterada e fazendo com que elas pareçam estar muito mais agressivas, e isso vai provocar no outro uma reação ainda mais agressiva e vai fazer com que aquele conflito escale. Às vezes algo simples que poderia ser resolvido de maneira bem rápida acaba escalando e durando muito mais do que deveria. Então a primeira coisa que você deveria fazer é buscar se afastar. E você pode falar para o outro: "Pô, acho que nós não vamos conseguir resolver isso nesse momento, nós não conseguiremos chegar a um denominador comum, o que a gente pode fazer é momentaneamente a gente se afastar e depois a gente senta e conversa sobre esse assunto, porque eu acho que diante do que está acontecendo, é o melhor que nós podemos fazer agora". E muitas vezes o outro, ele quer continuar discutindo, e aí é o momento de você pedir mesmo, olha, falar: "Olha, tenta se acalmar um pouquinho e perceba que nós não vamos conseguir chegar a um denominador comum agora. Então, se continuarmos nesse caminho, muito provavelmente falaremos coisas que vamos nos arrepender depois. Isso pode provocar até uma ruptura no nosso relacionamento e vamos evitar isso. Ah, posteriormente a gente conversa, a gente não precisa postergar essa conversa por um mês ou uma semana. Talvez amanhã a gente já esteja melhor e a gente consiga conversar mais sobre isso e chegar a um denominador comum. E aí, um erro, quando a pessoa recebe esse espaço do outro, o que ela faz é geralmente beber, e quando você tá num momento em que você não está bem emocionalmente e você mistura isso com álcool, a chance de dar ruim é muito grande. Então evite o álcool. Ao invés disso, busque um espaço sozinho e escreva sobre isso. Eu sempre falo para os meus clientes que quando você está com as emoções à flor da pele, você precisa colocar isso para fora. A melhor forma que você pode fazer isso é através da escrita, porque a escrita você não precisa pensar como uma redação que você vai colocar a introdução, aí colocar o desenvolvimento, a conclusão. Não, você escreve o que você está sentindo, sem necessariamente uma lógica envolvida por trás. Simplesmente você vai colocar para fora o que você está sentindo. E você vai perceber que isso vai te ajudar a aliviar aquilo que você está sentindo, porque você vai conseguir colocar para fora sem correr o risco de magoar outra pessoa. Simplesmente o que tiver vindo à sua cabeça, você vai colocar para fora no papel. E, obviamente, depois você vai jogar esse papel fora após ter rasgado ele em mil pedaços diferentes para que ninguém nunca saiba o que você escreveu nele. Mas isso vai te ajudar muito. E após você se afastar e você escrever, é o momento de você pensar: tá, o que aconteceu? O que que me provocou tanta raiva? O que a aconteceu que gerou esse desentendimento entre a gente? E você vai começar a pensar com mais clareza, porque a raiva já passou, e você vai voltar a ser mais racional. E diante disso, é o momento de você pensar como poderia resolver essa situação. Então você pensa: "Tá, o que que nós podemos fazer para resolver essa situação?". E não só isso, após isso você precisa pensar como falar de maneira adequada o que a conclusão que você chegou para resolver esse problema. Porque muitas vezes você descobre uma maneira que você julga ideal para resolver o problema, mas na hora de falar para o outro, você usa uma linguagem corporal agressiva, altera o tom de voz, não escolhe os verbos corretos, acaba passando uma impressão de agressividade, e isso gera no outro uma sensação de ressentimento e volta o ciclo de você tá errado, eu tô certo, e volta a debater desnecessariamente um assunto que já poderia ter sido resolvido. Então, quando você achar que tá na hora de conversar, tome cuidado com a sua
linguagem corporal, tome cuidado com o seu tom de voz, para que você possa comunicar a mensagem da melhor maneira possível. E antes disso também, é importante você se atentar lá ao ponto de vista do outro, porque muitas vezes nós estamos tão preocupados em estarmos certos, que esquecemos que o outro também tem direito ao ponto de vista dele e que nós precisamos escutar. Então, busque escutar o outro, veja o que ele tem para falar, preste atenção de verdade, não só escute para rebater, escute realmente para entender as necessidades do outro, porque relacionamentos são trocas de necessidades. Quando você se preocupa em entender as necessidades do outro verdadeiramente, o outro pode fazer o mesmo por você. E a partir daí, vocês chegarão ao acordo, vocês buscarão cada um ceder um pouquinho e tentar resolver a situação de uma maneira amigável, chegando a um acordo. E se não for necessário, se não for possível chegar a um acordo nesse momento, espere o ânimo acalmar, às vezes não é o melhor momento, mas posteriormente tentem um acordo novamente. E se você gostou desse vídeo e dessas dicas, diz aqui abaixo o que você achou. E para mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal. E se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo. Aguardo você.